Pela magnitude do que se passou então, não apenas naquele dia como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental e a importância do método pedagógico absolutamente inédito para nós. Dedicaremos capítulo especial à sua exposição, cientes de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregarmos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos conseguiremos apresentar ao leitor. Aníbal entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como da humanidade inteira, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior e intermediário, se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Afirmou em análise sucinta, contrariando ideias que muitos de nós abrigavam. Não existir misticismo supersticioso, nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo. Epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra, perenemente em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal, cuja origem se fixa nas próprias leis sempiternas, possuía bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamado a viver no seu longo carreiro evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Lembrou que os homens terrenos projetaram sombras sobre os ensinamentos do Mestre Excelso, envolvendo-os em complexos calamitosos por empanar-lhes o brilho da essência primitiva, com inovações e atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um, desfigurando destarte a verdade que são os mesmos ensinamentos o expoente máximo. Asseverou com veemência impressionante, da qual não julgaríamos capaz um adolescente, que só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas expostas pelo excelso catedrático Jesus de Nazaré permitiriam a nós outros, como a humanidade, ensejo à reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova e elevada moral, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos de ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo na escala de ascensão para a vida abundante da imortalidade. Que doutos, sábios, gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam tão lustrosos cabedais se ignorantes continuássemos das normas da moral do Cristo de Deus, em cuja aplicação reside a glória da felicidade eterna, uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas factícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Participou-nos em seguida que sua primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade a nós outros, seus discípulos. Que necessário seria que o conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a solver vultosos débitos, porquanto será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie, também para que aprendêssemos a amá-lo e nele confiar,
tornando-nos seus amigos, considerando-o bastante digno de ser ouvido e acatado. Que pudéssemos, em primeira análise, observar nele próprio os efeitos imarcessíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor, redimido através dos preceitos que deveríamos, por nossa vez, conhecer para nos reerguermos das sombras da impiedade em que jazíamos. Pois a verdade era que desconhecíamos totalmente o cristianismo legado pelo Mestre Nazareno. Não éramos cristãos, senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas que, em verdade, não conheciam o seu pastor. Então o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a existência última, testemunhada em terras da Itália durante os ominosos dias da Idade Média, mas as variadas migrações terrenas no giro evolutivo que lhe fora próprio, seus deslizes como espírito em marcha que também é, as lutas pela redenção frente aos sacrifícios e as lágrimas das reparações, os impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos nas inspirações do vero arrependimento pelo tempo perdido. Labores sempre crescentes, cada vez mais árduos, assim também os aprendizados realizados durante a erraticidade. Tarefas e missões no plano astral como no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos, seu devotamento a Jesus Nazareno, a quem se ligaria pelas ardências de uma paixão que nada mais poderia ensombrar ou arrefecer. No entanto, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens e cenas a se refletirem na tela miraculosa que lhe ficava junto. Assim foi que, enquanto falava, a realidade de suas transmigrações terrenas e espirituais se reproduziam ali com tão verídica nitidez que julgaríamos coparticipantes seus através das idades ressuscitadas dos repositórios secretos dos seus pensamentos. Pois alta sugestão sobre nós exercida dominava nossas faculdades, ligando-os à vontade do mentor e dos seus cômpares ali presentes, e levando-nos a olvidar de que não passávamos de meros alunos que recebiam a introdução à primeira aula. Positivamente mais real, mais completo e sugestivo do que o cinematógrafo dos dias vigentes, mais convincente que as cenas teatrais que tanto absorvem e arrebatam o observador, porque era a vida em si mesma natural, humana, realmente vivida, o retrospecto do pensamento de Aníbal foi passando gradativamente pela tela, enquanto nem mesmo desta nos lembrávamos, pois não a distinguíamos, senão os fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes quais estímulos para futuras tentativas. E quando cessou o dramático desfile, o belo instrutor adolescente surgia ao nosso entendimento como um ser amado de quem nunca mais nos desejaríamos apartar. Fora, por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua, o que se verificara através das exposições feitas. Porquanto a mais viva atração afetiva nos impelia para ele, correspondendo assim os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos. Não obstante, observando nossa confusão, pois surpreendia-nos o fato para a explicação do qual não trouxéramos conhecimentos suficientes no acervo dos cabedais intelectuais até então adquiridos, o Lente Magnífico suspendeu os trabalhos por aquele dia. Mas antes falou-nos que as cenas que acabáramos de assistir sobre aquela tela reprodutiva, que não era só um espelho singular para nós desconhecido, onde ele, Aníbal, deixou que se refletisse sua própria alma,
foram suas recordações, acordadas, intactas, vivas, nos refolhos supremos da sua consciência. Salientou que todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias como as espirituais, imprimem nos escaninhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo, onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzida, fotografada, igualmente arquivada, nas ondas luminosas do éter através do infinito do tempo. Por sua vez, o corpo astral, envoltório que trazemos presentemente como espíritos livres do fardo material, aparelho delicadíssimo e fiel, cuja maravilhosa constituição ainda não éramos capazes de compreender, registra com nitidez idêntica os mesmos depósitos que a consciência armazenou através do tempo, arquiva-os em seus arcanos, reflete-os ou expande-os conforme a necessidade do momento, tal como ele acabara de fazer, bastando para isso somente a ação da sua vontade educada. Ora, se tivéssemos educadas as faculdades de nossas almas, se cursando universidades na terra, se esclarecendo inteligências como homens que fomos, igualmente houvéssemos cultivado os preciosos dons do Espírito, assim nos apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, além de não haver conosco a possibilidade de uma derrota produzida por suicídio, porquanto nos teríamos colocados em planos muitas vezes superiores aos que meandram as paixões insânias que estes dão causa. Estaríamos agora à altura de compreender as expressões mentais sem o auxílio, por assim dizer, material daquele aparelhamento que fotografou a mensagem de Aníbal e animou os pensamentos dele, as lembranças e recordações, reproduzindo-os para nós tal como se achavam arquivadas nos livros secretos do seu espírito. Era uma operação melindrosa o que acabáramos de ver. Exigia sacrifício por parte de quem o tentasse. Seus colaboradores e irmãos de ideal ali presentes e seus discípulos forneceram-lhe fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons, a fim de que seu esforço não fosse demasiado. E envolvidos no ambiente dominado por ondas especiais de um magnetismo superior, que é o principal elemento, nós mesmos nos sugerimos a convicção de que estávamos com ele vivendo suas vidas, quando na verdade era apenas que assistíramos o desenrolar do pretérito no seu ser depositado. Participou-nos em tempo que não tardaríamos a conhecer as nossas mesmas experiências, extraindo de nós mesmos o passado que ainda dormita, porque ainda mantínhamos embrutecidos pela repercussão chocante do nosso estado de suicídio, dons da alma que nas entidades normais despertariam com maior facilidade, tão logo ingressassem na espiritualidade. Todavia não competiria a ele orientar-nos naquele áspero e doloroso retrospecto. O conhecimento que, com o fato agora presenciado, acabáramos de adquirir, comum nos planos da espiritualidade, mesmo vulgaríssimos, um dia enriqueceria as aquisições intelectuais e científicas da Terra, para galardão dos homens através da ciência psíquica transcendental. Até lá, porém, haveria o homem de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais no momento ele ignorava possuir,
a fim de só então tornar-se digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se de um dom de natureza divina como instrumento de crimes e paixões subalternas, como há acontecido com outros valores sagrados que até hoje há recebido. Na própria terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido às inteligências vulgares, foi exercido para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho do Reino a criaturas simples e iletradas, apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo. O Nazareno, compassivo e amoroso, Senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós outros, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. É certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar o ministério redentor, houve quem o não compreendesse. Mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples, os sofredores sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava então não apenas a ouvir uma narração, mas a ela assistir, a vê-la como se presente estivesse aos feitos sublimes do inesquecível mestre. Esta era a razão que seria realizado as preleções em torno da doutrina legada pelo divino instrutor, também daquela forma, pois muito inspiradamente andou a direção daquela colônia de reclusos adotar tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, através desses métodos, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofismas ou interpolações. A partir daquele dia, assistíamos periodicamente às aulas de Aníbal, iniciado que foi definitivamente o nosso preparo moral à luz das superiores doutrinas expostas pelo verbo imarcessível do divino Messias. O catedrático explanou de princípio as causas da vinda de Jesus à Terra. Arrebatador desfile de civilizações passou gradativamente pela tela mágica, demonstrando aos nossos surpresos testemunhos a mais fecunda exposição das necessidades humanas, muitas das quais jamais havíamos tido ocasião de perceber. Sem a palavra messiânica, as sociedades terrenas então se nos afiguraram com efeito, como também conceituava Aníbal de Silas, um mundo sem a aquecedora luz de um globo solar, um coração vazio da força impulsionadora da esperança. O mestre falava, e suas narrativas, suas exposições magistrais, seus exemplos mais que convincentes, irresistíveis, e seu verbo entusiasta e ardente arrancavam do turbilhão poeirento dos séculos mortos
das idades desaparecidas e até dos momentos contemporâneos, imagens e cenas, motivos reais, exemplos coletivos ou individuais, que, sob o calor magnético da sua superior vontade, associada à de seus pares, se humanizavam diante de nós, levando-nos a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi por nós iniciado então. E era empolgante, era belo e comovedor, com o nosso emérito instrutor, ressuscitarmos do silêncio dos séculos a existências das sociedades que se foram na sucessão das idades. Seus costumes, suas quedas, seu heroísmo e suas vitórias. Ao nosso entendimento se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios, fornecendo-nos o mais belo estudo que ousaríamos conceber, a mais fecunda elucidação que nossas mentes seriam capazes de abranger, porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a crosta do planeta, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, e assim dando lugar a outras falanges, às outras humanidades, suas irmãs, as quais, por sua vez, lutariam também através dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, enamoradas do mesmo alvo, a perfeição. Entretanto, no decurso de tais exames, tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo com suas múltiplas feições apaixonadas, tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade, que impossível se tornou permanecermos indiferentes, qual o observador frio que estuda apenas o cadáver. Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora que desconhece Deus por preteri-lo às paixões, éramos solidários com seus mesmos infortúnios, pois que também nossos. E pesada angústia infiltrava-se pelos meandros do nosso espírito, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo que nos libertasse das trevas iantes em que nos sentíamos tragados. Até que em certa aula, por um dia ameno e harmonioso, em que palpitavam em nosso imo anseios vagos de esperanças, como promessas benditas que entornassem aleluias pelo nosso ser, Aníbal apresentou-nos a figura inconfundível, a figura inesquecível do meigo Rabi da Galileia, através das lembranças reproduzidas na tela magnética com o colorido vivo e sedutor da realidade. Então a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente em estudos fecundos para o nosso entendimento, que começou a soletrar só então a palavra sacrossanta da redenção. As cenas descritas pelo expositor, que tão bem conhecera a época do advento da Boa Nova do Reino de Deus, mostravam circunstancialmente, com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro. Os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados. As lições resplandecentes da mais elevada e pura moral, lançadas aos ares da Judéia humilde e oprimida.
mas escoadas pelos recantos mais longínquos do mundo, quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem. Apelos amorosos de confraternização pessoal e social para a concretização de uma pátria ideal na terra, cujas normas de governo ele oferecia através de sua oratória impecável, de sua exemplificação na vida prática sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina, cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era sua exaltação para a glória da vida sem ocasos, da vida eterna na unidade com Deus. A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes, em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um de nossos corações sincero enamorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob suas benéficas inspirações. Pois enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para nossa iluminação, víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, ao mesmo tempo que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de o estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. De outra vez era às margens do Tiberíades, era em Genezaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galiléia, como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias, de seus favores dulcíssimos. E por toda a parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo, explicando aos exegetas da época as regras áureas da boa nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo, Aníbal nos levava a ouvi-lo e aprender com ele mesmo os caminhos para nossa urgente reabilitação. Fazia-o, porém, Aníbal pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito, cioso da clareza das teses expostas para a boa compreensão dos alunos. Assim foi que fomos informados de que não apenas a terra recebera as alvíçaras da Boa Nova, através de suas palavras de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprouvesse. E uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo, tal como na terra convertia homens, a todos estendendo mão fraterna e redentora. Igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente férreos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens. Mas que, no entanto, soara o momento em que a sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens
era já fornecida à humanidade em nome do Redentor. E nós mesmos, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes essas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso, de ideias entre os espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Depois, ao findar o drama do Calvário, conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força imanente da fé, e a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos tudo quanto fora possível a nossa mentalidade suportar em torno da doutrina de Jesus Nazareno. Muitos tomos complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar contas ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina que tem origem no próprio pensamento divino, e que, sendo a lei mesma estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Sentíamos-nos atraídos e arrebatados. Só então compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor, daquele Saulo de Tarso, vaso escolhido do Messias celeste, e o que dantes nos parecia mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se em nosso entendimento como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir tal como se deu e as tradições narraram. Apresentado à nossa compreensão assim naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que os homens teimam em ofuscar-lhe a grandeza, o enviado celeste impôs-se à nossa convicção realmente como mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana através do amor, da justiça e do trabalho. Compreendemo-lo e amamo-lo então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso, as quais havia séculos faltavam nos cabedais dos nossos corações. Esse admirável curso requereu de nossa boa vontade e esforços, e da abnegação do nosso preceptor espiritual, longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica prática por excelência, confirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Era a iniciação cristã rigorosamente ministrada, de forma a não nos deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Mas a caminhada figurava-se árdua, demasiadamente longa para muitos de nossos cômpares, os quais se deixavam turbar frente ao labor espinhoso e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia chegáramos a uma época de nossa existência de espíritos em que já não era possível estacionar vergados sob as crenas do desânimo. Reagíamos contra as ameaças da fraqueza, da angústia feraz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir
a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras do porvir, enquanto que a protetora voz da consciência nos advertia de que com o lente magnífico de Nazaré adquiriríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei.